Retornando ao vivo para você, prezado telespectador, pelo canal 8 da Dionet TV, pelo YouTube, pelo Facebook e pela homepage da Conecta Mais. O Conecta News, a sua central de notícia, a sua central de informação. Dá início hoje às entrevistas eleitorais com todos os candidatos a prefeitos e vice-prefeitos de todas as cidades da nossa microrregião. E por ordem alfabética, iniciamos com André da Rocha. No primeiro bloco tivemos os candidatos e agora, no segundo bloco de entrevistas, Sérgio Moretti e Vilmar Marcon, que trarão as informações da sua campanha e planos de governo. As perguntas trazidas a todos os candidatos são iguais e todos os candidatos possuem 30 minutos de entrevistas improrrogáveis. Então, agora, exatamente 9 horas e 43 minutos, nós começamos a entrevista com bom dia, candidato Sérgio Moretti, bom dia, candidato Vilmar Marcon, obrigado por virem até a Conecta Mais e damos começo aí a entrevista com vocês. E a primeira pergunta que a gente traz, assim como foi trazido, é: quais são as principais propostas de governo que vocês trazem para André da Rocha na área de geração de emprego e renda para a localidade? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os telespectadores aí da Conecta Mais. Agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje, podendo apresentar para o nosso povo lá de André da Rocha as nossas metas e propostas para o próximo governo. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores que estão nos ouvindo, assistindo, principalmente de André da Rocha, que estão nos vendo, então nós confiando no nosso programa de governo. Então, como a pergunta vem na área de instalação, né, de emprego e renda no nosso município, André da Rocha está numa situação geográfica muito privilegiada perante os demais municípios, né? Então, nós hoje somos próximos às rodovias muito importantes da região, exemplo a 285, né? E cortada pela uma mais importante ainda, que é a 470, BR-470, que corta o nosso município e a nossa alavanca para o progresso. Então, a gente, desde o primeiro ano de mandato, em 2017, a primeira atitude que tivemos foi buscar a troca de associação, justamente pensando na nossa BR-470, que a MESNE, a associação que a gente agora faz parte, ela é cortada pela 470 em vários municípios, né? André da Rocha, Nova Prata, Veranópolis, Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, né? Então, partindo desse princípio da associação, juntamente com esses prefeitos, né? E na época o presidente da MESNE, o Valdemar de Carli, fomos a Brasília, numa audiência com o ministro da Infraestrutura, com a nossa senadora Ana Amélia Lesmo, com o nosso deputado Ronaldo Santini e demais representantes da região, conseguimos um cronograma para a nossa 470, né, que era o primeiro passo, era o estudo da viabilidade econômica, né? Esse concluído, para nossa felicidade, mostrou que hoje no estado a estrada mais viável, a que primeiro se pagaria, era André da Rocha a Barretos, da 470. Partindo daí, né, o Ministério lá contratou a empresa para fazer o projeto e hoje está em fase de planejamento e construção do projeto da estrada, né? Então, a partir de 2021, juntamente com as nossas lideranças lá em Brasília, vai se colocar recursos para a nossa 470, né? E daí, a partir daí, 2023, final de 2022, seria o início da obra. E esse cronograma vem se seguindo para nossa felicidade. E através dessa maneira de conduzir e com essa garantia que a 470 vai acontecer, né, já estamos em contato com duas empresas. Concluindo, Moretti, da 470, foi licitado o projeto da obra, que agora vai entrar em fase de conclusão, já tendo uma empresa que já ganhou, já contratada para fazer o projeto da obra. E por esse fato, né, da nossa 470 ter uma garantia de ela ser concretizado, já estamos uma conversa bem avançada com duas empresas. Uma que vem para a nossa área industrial, né, e a outra vai se instalar em área própria com incentivos do município, né. São umas empresas de médio a grande porte e uma empresa pequena, né. Então, nesse sentido, a gente pensa, né, em trazer os empregos que o nosso município precisa.
na questão, né, daquela agricultura familiar, a agroindústria, que é uma questão que gera um emprego na propriedade. A gente, desde o primeiro ano, já começou a trabalhar e se instalou o sistema de inspeção sanitária, que ainda o município não tinha. Se instalou sim, se concursou e se nomeou um veterinário para fazer essa parte de inspeção. E agora, para o próximo mandato, a gente tem umas metas de dar incentivos para as pequenas águas de indústria, né? Ajudar também com suporte financeiro para elas consigam se instalar e daí sim começar a andar sozinho e ter seu emprego e sua renda na própria propriedade. Eu acho que aí que veio a questão favorável para não ampliar muitos grandes centros, né? E a pessoa ter qualidade e ter renda na própria propriedade. Além dessas duas empresas que estão sendo tratadas, né, para vir para o nosso município, nós vamos continuar dando incentivo às empresas que já estão instaladas, né? Estão dando emprego e estão dando renda, já voltando o ICM já para o município, já há algum tempo, algumas empresas já há algum tempo que estão ali. E seguindo já na agroindústria aí que a gente está pensando em dar incentivo, a gente tem a matéria-prima no município, a gente consegue incentivar o produtor do local que vai querer se instalar com a agroindústria ali no local. Já temos o SIM instalado, como a Moretti falou, está implantado, tem o veterinário já para dar andamento e vai sendo montado aos pouquinhos esse programa também. Era um problema também que a gente tinha muito sério, que era a energia elétrica, né, no nosso município. Cada pouco vento ou temporal caía, energia demorava para ativar. E hoje a gente tem agora um ponto que o que era tradicional, que ia por Nova Prata pelo Rio Branco, né? Além desse foi colocado mais um que vem do Guabiju lá, e agora está se colocando o terceiro ponto que vem pelo Campo Alto, chegando ao município. Então nossos problemas com energia elétrica foram diminuídos em grande porte, e agora a gente só vai tentando aumentar a carga, porque essas empresas maiores vão ter uma demanda maior de energia, e a gente já está trabalhando nesse sentido aí para não ter problema no futuro. Perfeito. E candidatos, quais que vão ser os parâmetros que vocês vão adotar para a parte de administração pública, um melhor uso dos recursos públicos, uma eficiência melhor da máquina pública? O que o programa de governo de vocês fala nesse sentido? Eu acho que assim, a eficiência, né, a transparência e a honestidade são pontos principais para daí então tu começar a gerar bem o recurso público, né? Como a gente já fez desde o primeiro ano do nosso mandato, né, a gente concretizou, né, junto às nossas secretarias, né, com um trabalho técnico, com secretários que entendiam, que conhecedores, com formação em todas as suas pastas, né. Os nossos secretários vieram tudo já desde o nosso princípio, sabendo que nós tínhamos que nos mobilizar e dar o nosso melhor pelo nosso município. A maioria entrou de cabeça, fez a sua parte. Uma questão, o nosso vice-prefeito assumiu a Secretaria de Obras, né? Isso nos diminuiu o gasto, e esses gastos foi aplicado em obras lá no nosso município, que tá ali, né, para todo mundo ver. Não é uma coisa que foi ser pensada em último ano, a gente vem trabalhando desde o primeiro ano, constantemente até agora, então é um trabalho sério, otimizando, não desperdiçando, que muitas vezes se diz, não adianta às vezes tu buscar recurso fora e não gerenciar o teu recurso próprio. E a gente tem feito as duas partes. A gente está fazendo o gerenciamento com seriedade dos recursos próprios e também buscando os recursos de fora para poder complementar e fazer as obras que André da Rocha precisa. A gente entrou como secretário de obras, né, economizando um secretário. De início, eu comandei duas secretarias, que seria de agricultura e obras. Fomos atendendo as duas partes, deixando um pouquinho a desejar na agricultura, que daí a gente conseguiu depois botar o secretário de agricultura em parceria junto à agricultura e obras ali. A gente foi atendendo melhor o produtor, concursamos um operador de máquinas somente para a agricultura, faz um bom trabalho, conseguimos atender melhor o agricultor, das necessidades do agricultor que ele precisa na propriedade, para a sua autoestima, a sua renda, para poder se sustentar.
E dentro dessa seriedade, desse comprometimento, né, e otimizar o recurso público, né, nós vamos encerrar o nosso mandato investindo de tudo que nós arrecadamos, mais de 20% em obras, né. Então é uma meta bem difícil de se atingir, né, mas a gente está conseguindo, dentro da crise, dentro dessa pandemia, dentro dessa escassez de recursos, aplicar mais de 20% de todo o nosso orçamento em obras para o município. E já nós entramos na administração fazendo obras no primeiro ano do nosso mandato, que nós duplicamos a ponte que vai para o distrito do Chimarão. As duas pontes que existem, iniciamos de início do mandato já fazendo essa obra. Tanto é que a gente levou, como é que se diz assim, foi incentivado, que a primeira administração que fez obra no primeiro mandato, no primeiro ano do mandato da administração. Os banheiros do parque de eventos também a gente colocou. Começamos o projeto da avenida principal. Então, assim, o primeiro ano de mandato é um ano mais difícil, mas a gente já começou desde os primeiros meses já fazendo as obras. E é o resultado que está aí hoje, para quem quiser ver, que a nossa cidade ainda é um canteiro de obras, né? Independente de crise, de pandemia, mas que nem se fala, tem que se planejar, tem que gerenciar, mas tem que dizer de onde que vem e onde que está o recurso, né? Que plano de governo todo mundo consegue fazer. Agora, executar o plano de governo é uma dificuldade muito maior. E não paramos, né? Durante todo o mandato a gente veio fazendo obra, todos os anos sempre tivemos uma obra em andamento, não ficamos sem fazer uma obra, assim, sempre tivemos de fazer. Candidatos, o ano de 2020, de uma forma geral, trouxe profundas modificações em todas as nossas relações sociais. Está sendo o ano da pandemia e isso deixa legados para a área da saúde. Nessa área em específico, quais são os investimentos e qual é o planejamento que vocês têm no plano de governo para a saúde pública de André da Rocha? Com certeza é uma demanda séria, uma das principais de qualquer gestão é a saúde do município. E nós, André da Rocha, né, pela tranquilidade que se trabalhava, fazendo com que não faltasse nada para o nosso município. Nós temos hoje dois enfermeiros, duas técnicas de enfermagem, 3 médicos no posto de saúde, 2 ambulâncias. A nossa unidade de saúde é uma das mais completas aqui da região. O que a gente não tem de convênio com o município, a gente tem convênios com os outros especialidades, tipo Passo Fundo, Porto Alegre, Nova Prata, em grande parte também. Então a gente assim já vinha trabalhando nessa parte da saúde com seriedade. Nos preparamos também para enfrentar a pandemia e graças a Deus até hoje nós só tivemos um caso de internação nessa pandemia, com bom resultado, voltou para casa, né? Hoje nós temos, né, quase nenhum caso no município de Covid. Isso mostra que a nossa população também é coerente e está se cuidando, né? Porque nossos motoristas têm que viajar para Passo Fundo, para Porto Alegre, levando os pacientes, mas mostra que estão todo mundo levando a sério e se cuidando, tanto que nós estamos conseguindo, graças a Deus e ao empenho de todos, passar por essa pandemia com menos gravidade, com menos tormento para a nossa população, e através disso eu acredito que com esse preparo de agora para a próxima gestão a gente já entra preparado para enfrentar também o que vai sobrar dessa pandemia, que eu acredito que já estamos indo do meio para o fim agora dessa crise aí. Nós temos bons profissionais no posto de saúde lá, estamos com 3 médicos, 3 enfermeiras, 4 enfermeiras, né? Para fazer o atendimento para a população que precisa. E na necessidade que vai surgindo, nós vamos atendendo conforme a necessidade do público. E, candidatos, uma questão que passa sempre aí por André da Rocha de uma forma bastante concreta é a questão da infraestrutura, né? A gente sempre fala a questão da 470, isso impacta em toda a movimentação da região. Quais que são os projetos de obras e infraestruturas que o plano de governo de vocês traz para essa eleição? Nós já iniciamos o mandato lá em 2017 com esse pensamento, né, de dar um ar de cidade para o nosso centro urbano. Então, por isso, a gente já vinha com esse projeto no plano de governo de revitalizar a nossa avenida Buarque de Macedo, né? E com convênio junto com os proprietários, né? Então, a gente conseguiu fazer acessibilidade para a avenida Buarque de Macedo.
Então foi pavimentada ela com asfalto e feita as calçadas, né? 60% o município e 40% os proprietários da... Então aí a gente sabe, né, que a infraestrutura passa pela área industrial, que a gente ainda tem alguns terrenos, mas já sabe que tem que ampliar já num futuro próximo aí, para colocar, disponibilizar mais terrenos aí para as empresas, né? A pavimentação das nossas estradas vicinais, que a gente já largou as pontes pensando que em seguida vinha com asfalto. Então a gente está executando um trecho de asfalto agora, que vai para a comunidade do Chimarrão. Já temos a liberação da Caixa para licitar o segundo trecho, que é com recursos do deputado Ronaldo Santini e do deputado Nereu Crespim. Então agora já temos a autorização da Caixa, já vai ser licitado em seguida, né? E a parte aí na pavimentar e colocar passeio nas outras ruas. Agora a gente está fazendo na rua do colégio, que era um risco constante para os nossos alunos, né? Você passava os transportadores, mas também as crianças caminhando em via pública, né? Por não ter as calçadas para elas caminhar. Então já está em fase de execução, dentro de um mês aí vai estar concluído. Às vezes você pensa que a gente está fazendo isso porque é época de campanha, não, a gente tem que estar fazendo isso conforme foi otimizando os recursos, né? Então esses recursos foram dentro do período, a gente conseguiu colocar ali também e por isso a gente está concluindo. E a André da Rocha não vai parar no fim do ano, como muita gente pensa. André da Rocha começou e agora ele vai dar andamento. E o nosso projeto para André da Rocha, ele vem em seguida, então vai para 2021 em diante, fazendo as obras e as melhorias que a nossa cidade precisa, colocando a infraestrutura para poder atender bem os nossos munícipes e quem vem até André da Rocha e as empresas que se instalarem em André da Rocha. A gente iniciou, como falamos primeiro, o mandato fazendo obras, não paramos, vamos seguindo. Os recursos foram vindo, a gente foi aplicando em obras, estamos fazendo obras agora. E para o próximo mandato a gente já vai entrar andando, né? Não começamos se instalando para poder fazer obras. A gente já vai começar com o mandato, com as emendas em andamento para aplicar em obras. Nós já temos o projeto da praça pronto para revitalizar a praça na matriz ali. Vamos seguir com o programa de calçada, de passeios públicos em outras ruas. A gente já esteve visitando umas pessoas aí que pediram quando é que vai ser passado os passeios públicos em frente à nossa casa, né? A gente diz, ó, em seguida a gente vai continuando com o programa e vamos passar por aí também fazendo as obras. A questão também do turismo, né, que a gente trabalhou muito sério desde o início também. Conseguimos fazer o plano municipal de turismo, né, que até então a gente não tinha. Conseguimos nos incluir no Atua Serra, que também antes disso, e sem isso o André da Rocha não conseguiria fazer turismo. Fomos aceitos depois, né, de muitos anos tentando, agora André da Rocha conseguiu se colocar lá e ser aceito. Então hoje nós temos um plano de turismo e já estamos com umas 5, 6 propriedades se adequando para fazer o turismo rural. A gente também tem planos, né, para as nossas cascatas, até já estamos em andamento lá um projeto para a cascata do Catibiró. Tem umas outras cascatas em áreas particulares, mas já estão sendo abertas para turismo. Nós temos uma fazenda também com turismo rural, já com quartos para oferecer para turistas se hospedar, conhecer a vida do campo, a vida da fazenda. A gente também tem um projeto de revitalizar e colocar no Morro da Vigia tradicional, em um ponto turístico muito forte de André, para dar uma condição melhor, né, para quem visita o Morro da Vigia. Então a gente pensa numa estrutura lá em cima que possa atender também o visitante quando ele chega e precisa dar uma descansada, colocar uns banheiros, né, decentes lá em cima, colocar um ponto para servir um lanche, alguma coisa nesse sentido, né, para poder também nos finais de semana e nos feriados, quando o André da Rocha receber os turistas, poder acolher bem, e com certeza bem acolhidos vão voltar para o nosso município, né, deixar uma renda para o nosso pessoal que tem o comércio, que tem as vendas ali, né, e na segunda-feira retornar para as suas propriedades e nós também poder usufruir desse retorno. E já seguindo aí na área do turismo, a gente vai continuar com o asfaltamento, né? Seguir. Agora nós vamos até a metade do trecho que vai para o distrito do Chimarrão. A nossa meta é ir com o asfalto até o distrito do Chimarrão, que já vai incentivar no turismo até aí. E
também estamos no programa também para fazer o asfaltamento da divisa da Protásio, que leva para as águas termais, também com acesso bom para os turistas. Candidatos, a gente indo para a nossa última pergunta. A André da Rocha é uma cidade pequena, mas a gente sabe que esse tipo de fato também passa por lá. A modernidade traz os seus benefícios, traz o progresso, mas junto com ele a gente tem problemas sociais, desigualdade social, pobreza, violência doméstica, drogadição, alcoolismo, várias situações, né? Existe uma proposta de governo para a parte de segurança e também de assistência social no plano de vocês? Na área de segurança, o nosso povo de André da Rocha é um povo muito ordeiro, um povo educado, né, civilizado, né? Mas a gente sabe também, né, que tem alguns problemas. Mas a gente tem um convênio com a Brigada Militar, com o CONCEPRO, a gente repassa algum recurso para auxiliar na parte de segurança para o CONCEPRO, daí ele distribui da maneira que conforme a necessidade. A gente também tem o convênio e paga o aluguel para as moradias da pessoal da brigada e também para a sede ali onde fica a Brigada Militar. Então, nesse sentido, a gente auxilia para buscar, através deles, um melhor trabalho e melhor condições de trabalhar e que queiram trabalhar no nosso município, né? E na área de assistência social, a nossa equipe é muito bem formada, a nossa equipe tem muita vontade de trabalhar e está sempre trabalhando com programas, né, na recuperação de vícios, né, tipo droga, álcool, algum outro entorpecentes aí que possa fazer. Já se internou e se recuperou bastante, né, nesse período. A gente também trabalha e acha que colocando as pessoas em moradias dignas, né, um local que ela consiga morar e saber que aquilo lá é dela, automaticamente ela já vai trabalhar com mais vontade e vai render mais e automaticamente vai preservar o seu emprego. Então a gente já entregou 5 moradias no ano passado aí, e agora já estamos concluindo mais 5 moradias que vamos entregar. E a ideia nossa é tentar colocar uma boa mão de obra em nosso município para que as empresas que ali se instalem consigam ter, né, bons lucros também e se ampliem e comecem a investir mais em André da Rocha. Nós temos também na Casa da Assistência Social, temos o CRAS fazendo um bom trabalho, né, atendendo as pessoas, dando assistência, da necessidade que eles precisam. E algumas necessidades, né, que venham acarretar no futuro, estamos com bons profissionais ali atendendo da melhor forma possível, eles fazem um bom trabalho. Candidatos, a gente encerrou tecnicamente as nossas 5 perguntas, as nossas 5 pautas, mas como começamos às 9 horas e 43 minutos, temos até às 10 horas e 13 minutos. Temos um espaço aí de pouco mais de 9 minutos, aos quais a gente disponibiliza para vocês, se quiserem falar e fazerem as suas considerações aos eleitores, o tempo está aberto para os senhores. É o que a gente tem para colocar para os nossos eleitores, né? Que esse plano de governo que a gente está colocando na rua, e eu sempre digo, né, que o plano de governo não adianta nós registrar ele em cartório, né, imprimir, jogar na rua e depois não ser obrigado a cumprir. Eu sempre achava que o plano de governo, o político que fizesse o plano e não cumprisse, teria que ficar inelegível, né? Porque senão, né, contamina as redes sociais, contamina a nossa televisão, contamina os ouvidos dos nossos eleitores, né? E no final isso não acontece. Então a gente tem feito um plano enxuto, um plano concreto, porque realmente nosso plano de governo é um plano que vem para ser agora colocado na mídia, mas também depois executado. E a gente, graças às nossas relações, à nossa experiência também, que já estamos num período bem grande na política, né? E eu acho que não se aprende os caminhos de Porto Alegre, os caminhos de Brasília em 2, 3 meses. Não se cria uma relação com o deputado em 3, 4 meses, e sim em várias eleições, apoiando eles também quando precisa, né? E graças a esse trabalho que nós temos junto com o PP, nós temos bons representantes, tanto em Porto Alegre como em Brasília. E a gente já tem agora na questão da postos artesianos e redes de água, né? A gente já entrou em 2017 ali com falta de água no perímetro urbano de André da Rocha, né? Então já no primeiro momento tivemos que atacar na parte urbana. Fizemos um poço artesiano aí na sede, regularizou o nosso problema ali. E em seguida, né, Capão Grande, problemas já, o município com 32 anos desde o início.
o poço lá não tinha dado vazão suficiente, então vinha sofrendo desde aquele período. A gente com recurso próprio fez o poço. Agora hoje até que foi começado a colocar a rede, né? Temos um projeto na FUNASA lá em Brasília de R$300 mil para a colocação de rede da água, e é isso que a gente já vai fazer, por isso a certeza do nosso trabalho já a partir desde janeiro do próximo ano, é um trabalho com um projeto já instalado e feito já a longo prazo, não é um projeto que a gente vai começar em janeiro para buscar recursos, daí no final do mandato, de repente podia vir. Nós já estamos com os projetos lá, com os nossos representantes já defendendo eles lá em Brasília, então a gente vem já com a certeza que o nosso mandato, desde o início, vai ter o resultado. Nosso colégio, que a gente já adquiriu o terreno, né? Nós temos a quadra da educação lá em André da Rocha, né? Então já temos o terreno, já temos o projeto lá em Brasília, um prédio com 12 salas, amplo, né, para melhor atender a nossa população. Colocamos também, né, na educação, o que tem de melhor na região, contratamos sistema positivo para colocar para os nossos alunos desde a creche até o 5º ano, com apostila, com treinamento de professores, com acompanhamento, né? Agora, depois que a gente participou da MESE, que abriu também um pouco mais para nós, né? André da Rocha, Veranópolis e Carlos Barbosa são os únicos 3 municípios da MESE que têm o sistema positivo implantado na educação. Então, hoje Carlos Barbosa é a referência em educação no estado, né? E nós estamos seguindo os bons, né? Então nós estamos indo, né, com o que tem de melhor no estado. Então, graças a essa visão que nós, juntamente com a nossa secretária lá, né, conseguimos ter do futuro, que eu acho que se não tiver uma boa educação pode fazer qualquer outra coisa, mas se não tiver com o nosso povo preparado, né, educado para isso, né, o resultado não seria tão eficiente. Então André da Rocha hoje implantou também em todas as salas de aula sistema de projetor, sistema de som, né, em todas as salas. A professora hoje fica sentada na classe dela, em vez de ficar escrevendo com giz e apagando quadro, ela sentada com o computador, e isso passa para as crianças, né. O sistema da internet, por exemplo, né, hoje com a pandemia precisou se mandar muito material pela internet, né, para as crianças, né. Então a gente já implantou lá na comunidade de São José, no último ano aí, uma rede de cabo de fibra ótica passando pelas principais estradas, né? E isso, cada proprietário buscou o seu ponto, e hoje lá onde nem telefone pegava, nós temos uma internet com a qualidade dos grandes centros, né? E é isso que está no nosso plano de governo. Vamos passar em todas as principais estradas do nosso interior aí, né? Então nós conseguindo colocar para o nosso interior pavimentação asfáltica, né? Cabo de fibra para uma internet de qualidade e água potável é o primeiro passo, né, para todo mundo querer ficar também no interior. Vamos fomentar nessa área, né, do agronegócio aí, né, o que nós puder, através dessas empresas que fazem convênios aí, suínos, aves, nessa área aí também, que é o que faz gerar uma renda maior em pequenas propriedades, né. Nosso município é muito grande e muito forte na área de grãos, de carne, né, e isso, esses produtores cada dia colocando mais silos, né, as fazendas se adequando, melhorando a pastagem nativa, e isso, o resultado vem tanto que cada ano a gente vem crescendo, né, no ICMS, no retorno, né, porque os nossos produtores estão conseguindo produzir mais, né, e estão gostando do nosso município, e é isso que nos dá uma certeza de nós pedir, né, se alguém, né, puder e quiser nos ajudar também a fazer campanha, né, mas eu acho que o 14 hoje é o melhor que tem para André da Rocha, né, não desmerecendo o nosso adversário, mas eu e o Marcon, nós já estamos no caminho aí para buscar os recursos e oferecer para André da Rocha o que André da Rocha precisa. Nós trabalhamos por André da Rocha, nós não trabalhamos para nós. Então André da Rocha vai ter a representação do Moretti e do Marcon, né, buscando o que há de melhor para o município de André da Rocha. Então deixaria para o Marcon fazer as suas considerações. A gente conseguiu nosso plano de governo da campanha passada, concretizar ele, vamos dizer, 90% do nosso plano de governo nós conseguimos botar em prática, né? Agora o nosso plano de governo para a nossa próxima administração, vamos continuar com o que eles estão fazendo, vamos cumprir com o plano de governo que a gente tem elaborado, na mesma forma que a gente fez nessa administração, tentar concluir ele 100% até o final, e estamos, né, vou dizer assim,
para o povo andrense. Eu sou filho de André da Rocha, nasci, me criei André da Rocha, constituí família em André da Rocha, tenho uma empresa que eu comecei aos 22 anos, graças a Deus eu consegui trabalhar bem com elas, hoje eu estou bem estruturado, com os pés firmes, andando para frente, e a minha vida é no André da Rocha. Pretendo ficar até o fim da minha vida no André da Rocha, não saio dali. O Moretti é filho adotivo do André da Rocha, veio para André da Rocha, sem bem dizer, como diz ele, com uma mulher na garupa e uma moto, constituiu a família dele ali, André da Rocha, fez uma bela administração, ele se considera filho do André da Rocha, como se diz assim, que o filho adotivo às vezes cuida melhor do pai do que o próprio filho que ele criou. Eu peço o apoio dos munícipes para nós, confiem em nós como confiou outra vez, que a gente acho que deu conta do recado, e mostramos que a gente consegue administrar e vamos fazer um bom mandato nesse próximo mandato. Eu gostaria também de agradecer a nossa bancada, que nós temos uma nominata de candidatos a vereadores muito boas, né? Então pediria voto para os nossos vereadores também. Muito obrigado, candidato Sérgio Moretti, muito obrigado, candidato Vilmar Marcon, encerrando pontualmente a nossa entrevista com os candidatos de André da Rocha.